Olá, turma! Então, no vídeo de hoje, a gente vai estudar sobre medidas de tendência central. Então, o que são essas medidas? São valores que representam um conjunto todo, tá? Como assim? Então, a gente tem lá, por exemplo, as médias, tá? Então, cada aluno de uma turma tem uma média em uma disciplina. Mas eu posso considerar uma média geral da turma para representar o rendimento daquela turma, tá? Então, isso é uma medida de tendência central. A idade de um grupo de pessoas. Então, várias pessoas com idades diferentes. Então, eu quero uma idade que represente aquele grupo. Então, posso calcular uma média, tá? Então, é um número que representa todo um grupo. Ou, da mesma maneira, uma única temperatura que represente, por exemplo, as temperaturas registradas durante um mês todo, tá? Então, dentro das medidas de tendência central, as mais conhecidas são a média, a moda e a mediana, ok? Então, tem mais, mas as que mais utilizadas, as mais conhecidas são essas três: média, mediana e a moda. Então, o primeiro que a gente vai estudar é a média. Dentro da média, a gente tem dois tipos: a média aritmética e a média aritmética ponderada, tá? Vamos iniciar, então, pela média aritmética. Como que eu calculo a média aritmética? Então, a gente soma todos os valores e divide pelo total de dados, tá? Então, esse total de dados é quantos valores que eu tenho no meu conjunto. Então, por exemplo, um grupo de pessoas tem 22, 20, 19, 25, 21, 23 e 22 anos. Qual é a média aritmética dessas idades? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas essas idades aqui, tá? E vou dividir por 7 dados, tá? Porque são 7 informações, são 7 valores que eu tenho aqui, ok? Então, aqui, ó, somei todos os valores, ó, 22 mais 20, mais 19, mais 25, mais 21, mais 23, mais 22, e dividi por 7. Por que essa divisão por 7? Porque são 7 valores que eu tenho. Então, a somatória ali deu 152, dividido por 7, então dá 21,7. Então, a média aritmética das idades desse grupo de pessoas é de 21,7 anos. Agora a gente vai ver a média aritmética ponderada, tá? Tem um pouquinho de diferença. Então, na média aritmética normal, né? Soma e divide pelo total. Na média aritmética ponderada, no cálculo é levado em consideração o grau de importância dos valores, tá? Então, os valores, eles têm pesos diferentes. E esses pesos são levados em consideração no cálculo da média ponderada. Então, para o primeiro exemplo aqui, ó. Para determinado bimestre, um professor atribuiu os seguintes pesos para suas atividades avaliativas. Então, na prova, tem peso 2, numa pesquisa, peso 3, num debate, peso 1 e num trabalho de equipe, peso 2. Um aluno obteve, no decorrer do bimestre, as seguintes notas. Então, na prova, que tinha peso 2, ele tirou 6,5. Na pesquisa, que tinha peso 3, ele tirou 7. No debate, que tinha peso 1, ele tirou 6. E no trabalho de equipe, que tinha peso 2, ele tirou 7 também. Então, considerando-se a média ponderada, qual será a média deste aluno? Então, o que a gente tem que fazer? Percebam que aqui, ó, o peso
ele está sendo multiplicado pela nota que ele tirou, tá? Então, ó, na prova que tinha peso 2, eu multiplico pela nota que ele tirou na prova, que foi o 6,5, tá? No debate, que tinha peso, aliás, na pesquisa que tinha peso 3, eu multiplico pela nota que ele tirou nessa pesquisa, que foi o 7. Aí, no debate que tinha peso 1, eu multiplico pela nota que ele tirou no debate, que foi o 6. O trabalho de equipe tinha peso 2, então eu multiplico pela nota que ele tirou nesse trabalho de equipe, que foi 7, tá? É sempre o peso da atividade multiplicado pela nota que ele tirou nessa atividade. E depois eu divido pela soma de todos os pesos, tá? Essa soma aqui, esses pesos, não necessariamente que tenha que fechar sempre 10, tá? Pode ser qualquer soma, pode ser mais que 10, pode ser 10 ou pode ser menos que 10. Aliás, mais que 10, ok? Então, nesse caso aqui foi 8. Então, aqui, ó, esse 13 é do 2 vezes o 6,5, tá? O 21 é 3 vezes o 7, o 6 é de 1 vezes o 6, né? E o 14 de 2 vezes 7. Soma e divide por 8. Então, essa é a média ponderada, tá? É sempre o peso vezes a nota, ok? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, exemplo 2. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente, então tem as alternativas ali. Então, aqui na tabelinha eu tenho o tipo de avaliação, a nota que a aluna tirou e o peso de cada uma dessas avaliações. Então, por exemplo, na prova escrita, a aluna tirou 6 e o peso é 4. Então, para mim calcular a média ponderada, eu vou multiplicar esse 4 pelo 6. Na avaliação continuada, então também tem peso 4 e a aluna tirou nota 7. Então, eu vou multiplicar o 4 pelo 7. No seminário, a aluna tirou nota 8, mas o peso é 2. Então, eu vou multiplicar o 2 pelo 8. E no trabalho em grupo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar o 2 pelo 9. É sempre assim, peso multiplicado pela nota. Então, tá aqui embaixo, ó. Percebam que aqui na linha de cima, ali na linha de cima, então, está a somatória dos pesos vezes as notas que ela tirou em cada avaliação. Embaixo tá o somatório de todos os pesos, tá? Então, os pesos fecharam um total de 12. Aqui em cima tá o somatório, a multiplicação, aliás, e depois de somado, então dá 86, dividido pelo total dos pesos, que é 12, então dá 7,2 a média dessa aluna. É a alternativa D. Agora a gente vai para mediana. Então, o que é a mediana? Em um conjunto de N dados, em ordem crescente ou decrescente, a mediana será. Então, se a minha quantidade de dados, meu conjunto de valores for ímpar, a mediana vai ser o número que ocupa a posição central, tá? Mas se o meu conjunto de valores for uma quantidade par, então eu tenho que fazer
a média aritmética dos dois valores que tiverem no centro, tá? Mediana é sempre o que está no centro. Se for uma quantidade ímpar, então vai ser só um valorzinho. Se for uma quantidade par, então tem que fazer a média aritmética dos dois que estão bem no meio do conjunto de dados. Lembrando que, para mim fazer mediana, esses dados eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente, ok? Então, aqui, vamos ver um exemplo. Então, na letra A, em uma classe, foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, no primeiro dia, 3 faltas, no segundo, 5, 2, 0, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 0, 2, 3, 4 e 7. Qual é a mediana desses dados? Bom, primeiro passo eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? Eu, particularmente, gosto de colocar em ordem crescente. Então, vamos colocar em ordem crescente ou decrescente. Aqui eu coloquei em ordem crescente, tá? Percebam que o número 13 eu já coloquei destacado bem aqui no meio. Por que ele está destacado ali no meio? Porque eu tenho, antes do 3, 7 valores, tá? E depois do 3, eu tenho mais 7 valores. E ele ficou bem no meio, ou seja, como a minha quantidade aqui ó, é ímpar, tenho 15 valores, então a mediana é o número que ocupa a posição central, tá? Então, no caso, 3 é que ocupa a posição central. Então, ele é a minha mediana, ok? Então, ó, como a quantidade de dados é ímpar, a mediana é o valor central. Então, nesse caso aqui, mediana é o 3. Um outro exemplo agora, a letra B. As idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17. Determinar a mediana destes dados. Então, primeiro, sempre que fala em mediana, eu tenho que colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, aqui já coloquei em ordem crescente. Como a quantidade de dados é par, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais, tá? Ó, ficou 3 para o lado esquerdo e 3 para o lado direito. E ficou 2 termos centrais ali. Então, a minha mediana vai ser a média aritmética desses dois dados ali, ok? Então, aqui embaixo, a mediana, então, eu someio 14 com 16 e dividi por 2, média aritmética, tá? 14 com 16 dá 30, divide por 2 dá 15. Então, a mediana dessas idades é 15 anos, ok? Então, mediana é isso. Coloca os valores em ordem crescente ou decrescente e pega o valor central, se for uma quantidade ímpar, ou a média aritmética dos dois valores centrais, se for uma quantidade par. Agora, a gente vai ver o que é moda. Então, em um conjunto de dados, a moda é aquele valor de maior frequência, que mais se repete. Então, em um conjunto de números, o número que mais aparecer vai ser a minha moda, tá? Então, aqui no exemplo 1. Num grupo de pessoas com idades de 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos, a moda é 2. Por que a moda é 2? Porque ela foi a idade que mais apareceu, ó. Ela apareceu 3 vezes. Então, como ela é a que mais repete, ela é a moda, ok?
Exemplo 2. Se a temperatura medida de hora em hora, das 6 horas às 11 horas, apresentou os resultados de 14 graus, 15, 15, 18, 20 e 25, então dizemos que nesse período a moda foi de 15. Por que a moda foi de 15 graus? Porque o valor 15 é o que mais apareceu, tá? Então, moda, bem fácil. É aquele valor que mais aparece em um conjunto de dados. Duas observações aqui para moda. Quando o conjunto de dados possui duas modas, possui dois valores que se repetem a mesma quantidade de vezes, então a gente diz que a distribuição é bimodal, ok? Então esses valores eles têm que aparecer a mesma quantidade de vezes, então é bimodal. E quando nenhum número se repete, então a distribuição não tem moda, né? Então a gente diz que é amodal. Então, para essa semana seria isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.